Aí era toda hora, não sei o que lá, não sei o que lá, padrinho. Iniciando transmissão, conectando. Ó, Isso. pelo OBS estamos ao vivo. Hello World, estamos ao vivo. Estamos aí, a vida acontecendo. Deixa eu atualizar aqui a minha Kicks. Nossa, Ó o trem querendo. nem sei que dia é hoje, mas um dia histórico. De Dia histórico, já 26 de carregando. 6. Não, 26 do 6, assim, é emblemático porque tem 3 6 na parada, né? Olha aí, olha Mas aí. se Para você entrar aí na Kik agora, nesse exato momento, estamos ao vivo. Estamos. E outra, né? Você que. Nós não entendemos nada dessa parte de números, mas se esse número 6 vezes na mesma linha ali quer dizer alguma coisa, Se nos essa ajude a numerologia entender. nos auxiliar em algo, né, que seja relevante, Nos ajude a entender, por favor. Porque a é gente não isso aí. entende nada disso. Ó, tô acompanhando a transmissão aqui pelo celular, pessoal, então vai nos perdoando aí, porque aqui, cara, tá sendo o primeiro do primeiro do primeiro do primeiro. Exatamente. Inclusive, já fica aí algo para você, né, que tá assistindo em algum momento, que é quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez, né? É Então, verdade, hein? tende a não ser tão glamuroso, tão legal, mas depois, ou você pode se orgulhar muito, ou você Né? pode rir muito, né? Então, tá valendo. No futuro, você Cara, pode rir muito também. e a coisa mais essencial que eu acho que todo mundo que quer começar a produzir conteúdo na internet devia fazer é já começar pelo ao vivo. Ah, Porque você isso é. quebra, na minha visão, a principal barreira da exposição, que é justamente a ao vivo. Que é uma coisa, já viu Sim. aquele clichêzinho, a galera começa a gravar e aí pega o celular eu vou movimentar o meu Instagram, vou começar hoje. Aí pega, grava um videozinho, aí se assiste e deleta. Não, o áudio não ficou bom. Não, o fundo, talvez o fundo aqui não ficou bom. Vou mudar pra lá. Não, a luz, não sei o que Não, lá. E aí a pessoa posta depois de 35 gravações. Agora na live, meu querido. Ao vivo. é Como isso, é que é você vai isso. consertar a bodega? Não, e você que também está começando a produzir, né, conteúdo como a gente aqui, tem que ter um certo desapego, né, tipo, para fazer logo, justamente para poder melhorar. Tipo, depois de 10 vídeos assistindo, você tem ali o que melhorar no enquadramento, luz, você percebe que está precisando, porque nunca vai ter uma época favorável, né, Vai para fazer. não. E acaba que ó, a tendência que nós estamos vendo, não você tem que se mover por tendência, né, mas a Né? tendência que nós estamos vendo, cada vez mais são conteúdos naturais, né? Não tem muito o que ficar O que editando. inventar, né? Assim, tem esse lugar para as coisas cinematográficas, mas geralmente é em streaming, no cinema. Uhum. Para isso aqui, fica muito mais próximo quando você faz com menos glamour, digamos assim, né? É, Mas estamos aí, né? Na caminhada, é mais para ganhar ritmo de jogo e, enfim, já tô orgulhoso aí já é estamos isso numa aí. outra fase já. E já deixou uma dica valiosíssima, hein? Você quer sair do limbo, cara? Mete o dedo nesse botão aí e começa a fazer a bodega e pronto, né? Exatamente. E É aí, isso. Jimmy, inclusive, já introduzindo aqui, né, o que que a gente trouxe essa tela que você tá vendo aí? Será que robôs tomarão meu emprego? E Rapaz, é uma aí, grande chance. Hein? é uma desculpinha que a gente arrumou. Cara, a gente vai falar de quê? Não sei. Vamos procurar? Foi o primeiro link que apareceu lá. A gente falou, cara, beleza, Sim. vamos entrar lá e ver o que a gente consegue extrair ali. Então, se você não conhece, meu querido, você que tá assistindo, tem 4 pessoas assistindo. Olha só, a primeira transmissão, 4 pessoas já Calma aí, conosco ali. sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, é isso aí. E mande no chat também se você já conhecia essa plataforma aí da tela. Isso aqui vai trazer para nós um parâmetro, tá? De quais habilidades, de quais áreas, de quais trabalhos, de quais empregos podem ser substituídas por inteligência artificial ou por soluções de tecnologia. E aí vai trazer ali para nós, a gente vai trazer esse painel de áreas e atuações que tem mais risco ou menos riscos de serem substituídas. Quando você Sim. entra né, se é a sua primeira vez que você entra nesse site, eu confesso, eu fiquei um pouco perdidinho, ele não é tão fluido e interativo, mas você se acostuma com ele depois, tá? E a gente, Jimmy, acho que a gente pode até começar aqui, ó, com os filtros que ele mesmo sugere, por exemplo, os que possuem mais risco de serem aqui substituídos. E aí ele vai trazer uma dinâmica aqui só para a gente entender como é que funciona o rolê, né? Ele vai ter aqui uma pontuação do job, do emprego, tá? Em termos de relevância.
vai trazer para nós um nível de risco de substituição, e aí quanto maior o nível de risco, maior a questão imediata da substituição, ou seja, mais perto está de ser, de fato, Uhum. 100% substituído. A gente tem um nível de risco aqui que foi votado, que foi decidido por usuários que se cadastraram. Então essa é a Sim, visão orgânica, a visão real, de alguém que entrou, deu sua nota e falou assim, não, eu acho que esse cargo será substituído. A gente vai ter aqui uma média salarial, tá? E aí essa é uma média, como a referência aqui é Estados Unidos, a gente sempre vê pelo período anual, né? Então é uma média de ganhos, né, de earns anuais, tá? Nessa vaga sim. específica. Então essa pessoa recebe 47, esse cargo, né, tem a média aí de $47.000 no ano, e é isso que a pessoa recebe, tá? Isso aqui é uma projeção de crescimento da atribuição, da vaga, né? Da Uhum. área da pessoa. E a gente tem que popularidade. É um emprego, é uma especialidade, né? É um cargo que é mais hypadinho, mais, né, mais popular ou não. Então, Uhum. a gente já pode trazer alguns insights que a gente vê aqui. Por exemplo, esse cara aqui, que é Financial Clerks, que eu não sei o que esse Clerks aqui está fazendo, mas é uma área de análise bem voltado lá às questões de bolsa de valores e afins, tá? Uhum. São questões mais técnicas. Hoje no mundo, eu sei, se a gente fosse abrir um parêntese aqui para falar disso, a gente tem a BlackRock, a grande empresa que hoje utiliza robôs, eu não sei quanto por cento de ações, né, de cotas, um robô já gera. Então a gente já tem hoje, o mundo de hoje, né, para você que está assistindo, se você pesquisar, você vai ver, a gente tem mais ações sendo geridas por robôs do que o contrário, né? Sendo decididas Sim. e geridas por humanos. Então, tem o robozinho da BlackRock, tem notícias, ficou bem famosinho nesse sentido, que, cara, não sei se é 80%, não sei se é 90% das cotas e ações, acho que dos Estados Unidos já são geridas por robôs, são geridas por Uhum. inteligência, ou seja, todas as decisões lá de movimentação, né, de transações, já é decidida por uma interface, por uma solução, por uma tecnologia e não por um pessoal. Então, aqui é praxe, é óbvio que toda ocupação, né, na minha visão, você pode trazer também, toda ocupação correlata às áreas de finança, e aí a gente conecta aqui a questão da análise de risco e outros fundamentos analíticos, óbvio, tem tudo para ser substituído, porque a máquina faz Sim. isso muito bem, esse é o racional da máquina, né, essa é a matemática mesmo da máquina. Sim, sim. Essa parte assim de coisas repetitivas também, análises, dados, planilhas, tudo mais, a gente sabe que a tendência é assim, os profissionais já estão usando há muito tempo, né? Agora, substituir esses profissionais também é uma questão de tempo, né? De pouco tempo, né? Agora, eu confesso que vendo essa lista, assim, eu tenho algumas curiosidades, de umas coisas Uhum. de peculiares, assim. Por exemplo, a Vamos minha lá. área, hoje, eu trabalho com comunicação, sou diretor de criação, redator e tal. A minha área eu já sei que, assim, inclusive, eu treino IAs para me substituir, né? Para poder otimizar mais meu tempo e tudo mais. Agora, tem umas áreas que eu tenho curiosidade, por exemplo, construção civil. Será que tem alguma coisa no site aí que fala sobre construção civil? Ou Construção áreas civil. com ou alguma coisa mais manual, digamos assim, que é aí para poder ver como ele encara essa porcentagem, né? Porque algumas coisas, por exemplo, no meu caso, que boa parte do que eu faço é redação, é texto. Isso Uhum. aí já eu acredito que não vai demorar muito tempo até ficar um pouco obsoleto, né? Vai ter ainda profissionais, Uhum. mas a minha teoria é que, por exemplo, a sua filha e os seus netos, eles vão ter mais dificuldade de diferenciar um texto escrito por um humano por uma máquina. Hoje Ah, em dia a gente ainda total. consegue, hoje em dia a gente consegue muito isso ainda, mas as próximas gerações elas já vão ser, elas vão consumir muito mais conteúdo gerados por IA, então vai ficar mais obsoleto. Vai continuar existindo Total. profissional ou outro, não. Agora, essas áreas manuais, eu tenho curiosidade. Eu sei que algumas delas já estão sendo substituídas, né? Você tem esses Uhum. robôs que limpam, você tem, enfim, empilhadeira que é por. Não precisa de ninguém para operar e tal, mas como é que tá essa parte? Cara, isso aqui, por exemplo, na tela, olha pra você ver que coisa mais manual. Eu não consigo pensar em outra coisa mais manual do que isso. Que esse exemplo que é o pile driver, que seria um batedor de estacas ali. Pensa que é um cara que fica Hum, martelando ali estacas e tal. Esse tipo de operador, cara, claro, tá em risco iminente. Mas óbvio, é um trabalho braçal que não existe, não tem variáveis cognitivas, né? Você só precisa uhum, pegar, empunhar o martelo e bater numa parada, no sim, sim. objeto. Não tem ali um outro fator cognitivo que exija mais ali do indivíduo, né. Então, é Uhum, evidente que esses serviços manuais que não exigem tanto fator variáveis cognitivas, o cara não tem que pensar muito para fazer, a gente tem uhum, a gente tem todo o compilado de automações, né.
Então são, cara, Sim. máquinas, são objetos que facilmente fazem esse trabalho, que é extremamente repetitivo, que é por exemplo, o batedor de estacas. Aí na construção civil vai ser muito semelhante a isso. Eu estou buscando algumas terminologias aqui, que é muito famosinhas nos Estados Unidos, e a gente pode pegar, inclusive, me deu uma ideia, a gente vai abrir aqueles Hum, sites de empregos rápidos, que você consegue contratar empregos que são domésticos, por exemplo, arrume boa. arrume meu telhado, enfim. Sim, Ver, sim. Boa, boa. sites de empregos, sites para, né, para contratar. E aí quando eu vou pesquisando aqui, Jim, se você quiser ir mandar alguma coisa, com vontade, viu? Não, não, é porque eu fico vendo assim que não tem muito, assim, é o caos, aí vai ser todo mundo substituído. Cara, eu acho que substituir eu acho que as pessoas são muito extremas e muito dramáticas com esse termo, sabe? Ah, Substituir e tal. total. Eu acho que todas as áreas deveriam se preocupar em como eu posso usar IA para me ajudar no principal ativo que eu acho que nós temos e que não tem volta, que é o tempo, cara. Então, Total. como eu falei, eu sou diretor de criação, sou redator, e estou treinando IAs para me substituir, mas no sentido de, cara, tem várias coisas que ela pode fazer que vai otimizar meu tempo. Então eu consigo focar em outras coisas. Uhum. Enfim, nós também temos empresa, eu tenho que gerir a empresa, uma série de coisas. Então, eu acho também que às vezes as pessoas levam para um lado muito dramático essa parte de substituir. Claro que ninguém gosta de ficar desempregado, e isso é muito ruim, obviamente. Mas eu vejo que é uma tendência global, né? No sentido de fábricas já fazem isso há muito tempo, né? A Total. fábrica, montadoras de carro. E não é, o termo não era IA, era um outro termo, mas tem a parte robótica ali, que já faz isso há muito tempo. Então, a tendência do empresário sempre vai ser olhar para isso, no sentido de para ele poder ter uma margem de lucro e tudo mais. Mas tirando essa parte, né, que pode parecer conspiratória dos empresários querendo mandar todo mundo embora, Uhum. você, como profissional, prestador de serviço, sei lá, você instala ar-condicionado. Cara, como é que eu posso usar a tecnologia para me ajudar nesse processo? Será que não tem uma tecnologia que me ajuda a ter mais assertividade no buraco que eu tenho que furar na parede para não perder tanto tempo fazendo? Enfim, tem coisas no mercado, né, que podem te ajudar. Total. E aí, se você consegue instalar ar-condicionado mais rápido, você consegue instalar mais ar-condicionados no dia. E aí Uhum. você consegue aumentar a sua marca. Enfim, aí eu sou um devaneios, né? Eu não tenho experiência nessa área. Mas eu acho que também tem esse lado que eu acho sim que muita gente vai ficar desempregada por causa da Total. IA, mas também tem um lado de que você, não importa qual seja a sua área, você pode até ser militar, deveria pelo menos flertar um pouco com a tecnologia para entender como é que ela pode otimizar o seu tempo, porque aí sim, independente da área, independente da situação financeira, cara, o tempo é finito. Então, se Total. você não aproveitar e você ficar o dia inteiro com a cara no computador, com a cara numa esteira de produto, com a cara o que for, a sua vida vai passando e você não consegue aproveitar melhor a sua família, enfim, outras coisas que você queira fazer. E, então, acho que também tem esse lado para se avaliar, pelo menos. Né? Uhum. E aqui também é só um parênteses, né, Dima? A gente tá, cara, é um universo paralelo de coisas e atribuições que envolve o mundo e a gente tá aqui focado. Olha pra você ver que parênteses mais pequenininho. A gente tá falando de serviços domésticos rápidos. E aí, para Sim. isso, olha que legal o parênteses que a gente abriu. Por quê? Para serviços domésticos rápidos, cara, é imensamente mais simples e mais barato você contar com um prestador de serviço, que muitas vezes é local, ele vai até a sua casa, ele vai executar o serviço rapidinho e tá feito ali. Então, Uhum. cara, tem coisas que de Isso. fato não exigem, pelo menos por enquanto, não existe soluções tecnológicas mera extremamente avançadas para que aquele serviço específico seja feito, né? Por exemplo, serviços Uhum. domésticos. Então, até um parênteses que a gente abriu, e se você ver aqui, são todas tarefas, né? São todas atividades que se faz de maneira rápida, presencial, e aí exige mínimo do indivíduo. Se a gente pensar de um cara, por exemplo, que trabalha com mudanças de maneira geral, essa pessoa tem que entrar na casa, pegar um móvel e colocar no caminhão, e se dirigir ali à localidade, né, Uhum. da mudança. E aí aqui a gente poderia também extrapolar, e aí aumentando a complexidade desse serviço. A gente está falando de um serviço Sim. doméstico que é simples. Então, existe um humano com uma força natural de um humano adulto, ele vai pegar um objeto e vai colocar dentro de um caminhão. O motorista vai transportar esse caminhão para outro endereço. Mas a gente já tem outro espectro da parada. A gente vive hoje a inserção do robô humanoide dentro da Uhum. residência. A gente já vê o mundo testando, flertando com as soluções de Sim. robótica dentro da casa para fazer serviços domésticos. E aí, claro, a gente Verdade. está falando de uma interface, a gente está falando de um humanoide, né, que possui ali todo o aparato hábil para pegar um peso e para fazer o mesmo trabalho do que esse cara que faria mudança. Então a Sim, gente sim. também tem um espectro de mundo que a gente poderia evoluir
para essa análise, para esse lado, né? Não, cara, como a gente já vê essa introdução massiva de robôs, não massiva ainda, né? Mas a gente vê essa introdução massiva de robôs dentro ali da casa das pessoas, obviamente, né, no futuro próximo a gente terá esses serviços sendo executados ali pelo robozinhos, né? A gente até, os 15, eu acho que eu tinha colocado no YouTube, né? Os 15, como é que era? Os 15 humanoides, eu acho que o título é isso, os 15 humanoides já lançados Acho que era nos alguma coisa do tipo. Estados Unidos, Não, alguma e até essa questão dos robôs é interessante, porque você vê que, ao mesmo tempo que você tem uma resistência, tem não sei, cara, o que acontece com o ser humano, não acho que é só no Brasil isso, tá? Mas tem o efeito do hype também, né? E o Uhum. efeito também da exclusividade. Por exemplo, quando começou a questão dos humanoides, era muito comum você ver as pessoas criticando, alertando, e não sei o quê, vai colocar isso na Total. sua casa, com seus filhos, e não. Só que a partir do momento que influenciadores, que atletas, que atores, ou pessoas com muita grana começam a ter, você vê já uma mudança de narrativa. Começa a Uhum. ficar já almejável, desejável, sabe? E aí você começa a ver as pessoas considerando um pouco mais e tal. E aí eu já acho que não é só porque elas se interessam, é porque também tem esse lugar, tipo assim, cara, eu sou uma das poucas pessoas no mundo que tem. Então, é legal também. Seria quase que como você amplificar o conceito do Porsche, da Ferrari, do Uhum. que for. Tipo, nem gosto tanto. Cara, mas eu tenho uma Ferrari e isso me coloca num grupo muito seleto de seres humanos, né? Total. No mundo todo. Então, acho também essa questão do humanoide, eles estão trabalhando um pouco por esse caminho. Diz assim, cara, realmente não é para todo mundo. Só que quando você fala não é para todo mundo, cara, isso fere algumas pessoas, né? Porque ela quer estar Opa. nesse grupo. E Uhum. aí eu acho que. E aí entra mais uma das coisas que eu falei também sobre a questão nossos filhos não vão saber distinguir muito bem. Eu acho que é o mesmo caminho. Tipo, a realidade dos nossos netos, assim, o humanoide ele já vai estar inserido na sociedade. Então, não Total. vai ter muito esse diálogo conceitual, eu acho, do tipo errado, certo, e já vai ser mais natural. A mesma coisa que todo mundo sabe que faz mal mexer no celular antes de dormir. Mas, cara, Uhum. tipo, não sejamos hipócritas. Acho que quase todo mundo faz isso, né? E, tipo assim, antes de dormir, fica mexendo ali no celular, acorda, mexe no celular. Porque vai chegar uma hora que vai entrando tanto, né, na sua vida ali, que esses conceitos já quebram, já caem por terra um pouco. Total. A gente vai ver aqui, por exemplo, ó, os 6 humanoides que é possível já comprar em 2026. E eu vou até avançar aqui pra gente não perder tempo pra ir conforme a pegada aqui. Então a gente tem uma humanoide mais feminina, bababá, não é o caso aqui do nosso exemplo. Aí a gente tem, claro, os brinquedinhos da Boston Dynamics, né, que a gente já sabe que você lembra lá, Jimmy, não sei se você acompanhou na época do Dogão, né, daquele robô que os soldados chutavam, então, não lembro se você Lembro, e aqui lembro. mostra rapidamente aqui a evolução. Mas, cara, o modelo que eu quero chegar aqui é justamente aquele, acho que da Future, deixa eu ver se eu acho ele aqui, não vai estar, acho que é top 15 robôs. Aqui, ó. Que todos já possuem, a gente já tem o da Tesla, beleza. Só que eu quero mostrar aqui esses testes com, eu acho que o Figure One, acho que o nome dele, a gente já tá na versão 2, mas chamou muita atenção da do lançamento, acho que da primeira versão, e aí ele estava na cozinha fazendo serviços domésticos bem simples, bem básicos, né, ó. Aí esse aí já é o 02. Hum. Isso. Que tem um lado assustador, isso tem mesmo, né? Mas. Tem, tem. E é engraçado, você viu que no vídeo fala que a empresa afirma que é um humanoide, que ele é a gente tá entrando para o mundo da viabilidade. Porque tudo Uhum. isso nos impressiona desde sempre, né. Só que sempre Sim. ficou na parada do protótipo. Poxa, nós temos vários Uhum. lançamentos acontecendo, mas todos eles são protótipos. Mas não, agora a gente tem um cenário de viabilidade, né. O mundo, se a gente for olhar para não é o assunto aqui da live, mas se a gente for olhar para a economia, a gente vive justamente isso, né, cara. No mundo tão abundante de coisas e produtos e pessoas e condições, a gente tem várias complicações em relação a isso, né, pra não estender que a gente vê isso por exemplo, no Brasil com a inflação. Mas, Uhum. cara, a gente tá num mundo que as coisas são tão possíveis e viáveis que a gente tá beirando, a gente tá cheirando esse universo da possibilidade prática mesmo do afegão médio, né, ter esses robôs, dentro das residências, dentro da casa, né, conseguir adquirir, conseguir comprar.
Cara, e vou te falar que vai parecer meio inocência da minha parte e tal, mas, cara, me diz se não tem, assim, um fundinho, assim, vou forçar a barra agora, tá? Um Mas, cara, fundinho. uma vez você não tem um fundinho ali, por exemplo, da máquina de lavar louça. Tem, pô, tem Tipo, demais. no sentido de que, beleza, a narrativa pode ser um pouco diferente. Não é diferente, assim, o formato de um ser humano, eu acho que isso agride o psicológico. Mas a Agride, boa forma que eles são expressão. vendidos, eles são vendidos no mesmo quesito da lava-louça, no sentido de facilitar a sua vida. Então, Uhum. se eles tivessem um outro formato que não fosse de ser humano, talvez, aliás, que copiasse o ser humano, né? Talvez as pessoas teriam menos resistência. Porque eu acho que é esse caminho que vai acabar vencendo, né? Essa narrativa de tipo assim, não, tipo, é para facilitar a sua vida. Você quer ficar limpando a casa, ou você quer ter você trabalha o dia inteiro, o seu pet está em casa. Pô, você vai ter um robô que vai levar para passear o seu pet 5 vezes no dia, e ele vai ser muito mais feliz. E aí, Opa! mais uma vez, aí você coloca rosto nessa campanha, né? Você Uhum. coloca uma pessoa influente, coloca um ator, um atleta e tal, e aí vai dando mais naturalidade. E, cara, eu não acho muito diferente das outras tecnologias, por exemplo. Eu lembro quando patinete elétrico, hoje está super difundido na sociedade o uso, né? Vendendo a questão da mobilidade. Hoje, você não Uhum. vê mais as pessoas falando da segurança, do que foi e tudo mais, e as empresas tendo prejuízo porque tem gente que rouba e leva para casa o patinete. Hoje em dia não se fala mais tanto nisso, porque já convencionou-se que, cara, é prático, as pessoas já usaram o suficiente para saber. Então, assim, teremos robô na nossa casa ou não, já não sei. Agora, uma porta de entrada é aquele que limpa o chão, né? Aquilo ali, cara, já está super Total, cara, familiarizado, total. sabe? Aquele Sabe qual que era o aspiradorzinho meu lá. E fascínio eu da parada do pode falar, Jim, você Não, não, não. Eu ia falar que, conclui. que esse robôzão aí, ele é o Megazord daquele aspiradorzinho. Total, total. Que pra mim ficou embaçado, não sei porquê, não sei se a galera tá vendo o vídeo aí, ou se tá embaçado pra geral. Não, pra mim aqui, tá, Ó, eu acho que agora vai, né, deixa eu ver, acho que pelo menos pra agora mim vai o aqui, não. videozinho. Acho que deve ter dado uma travadinha, né, de leve como é a live, tá dando uma travadinha de sempre. Mas você me escuta aí beleza, né, Dimira? Tô vendo, Cara, eu tranquilo. lembro que o meu fascínio ali com o robozinho da limpeza era a questão do mapeamento ali do local, né. E aí, cara, tem uma questão Hum, filosófica, tem uma questão conspiratória muito massa se a gente fosse pegar só o robozinho da limpeza. Por exemplo, a questão uhum, filosófica é essa, de que, cara, você nasce num lugar onde você não tem ideia das dimensões e dos limites que você mesmo tem ou possui. Ou seja, você nasce com a certidão boa. de nascimento num país chamado Brasil, e aí você vai testando os limites. E aí a gente tem legislação para isso, a gente tem todas as questões legais do país que você. Ah, não, então quer Uhum, dizer que eu não posso fazer isso, não quer dizer que eu não posso ir para aqui, quer dizer que eu não posso, né? uhum, Então, cara, tem uma questão filosófica muito daorinha ali quando a gente pensa, ah, cara, vamos brincar de filosofar com o robozinho da limpeza, é isso. Você compra, ele chega virgem na sua residência, né? Ele tem lá o uhum. acoplador para carregar, mas ele chega virjaço. E aí o que você Sim, faz? Você sim. liga ele lá e ele começa a mapear o ambiente. Ele vai aprender onde tem a cadeira, vai aprender onde tem a mesa, vai aprender onde tem um sofá, vai aprender quais que é as dimensões da sua sala, aonde tem um Exato. tapete, o obstáculo que ele vai ficar preso lá, enfim. Aí na questão filosófica é essa, cara. Você já nasce e aí vão imputando em você limites práticos mesmo e limites legais do que pode ou não fazer. E a gente tem uma estrutura legal pra gente pensar no robozinho da limpeza. E a outra questão do fascínio também da tecnologia que mais cheira um pouquinho a conspiração é que, cara, você tem um dispositivo que leu um espaço que é privado, que lhe é privado. Ah, É o sim, espaço sim, da sua casa. E aí, sim. embora, mesmo que, assim, tá, eu conheço o Jimmy e aí você me convide para sua casa, e a gente tem isso cultural no Brasil. Hum, A depender do nível da amizade, eu vou entrar na sua sala. E o espectro da uhum, casa, a ilustração da casa do Jimmy que eu vou ter mentalmente é só da sua sala. Eu não conheço o seu quarto, não conheço o seu banheiro, não conheço o restante do ambiente. uhum. Nessa ilustração que somos meramente colegas, né? Sim, sim, sim. E aí, cara, o que a gente tem hoje, né, para quem tem esse robô dentro de casa? Cara, você tem todos os ambientes que você limpa sendo mapeados constantemente. Então, Uhum, se daqui alguns dias você vai, o robô limpa de novo, ele entende que, cara, alguma coisa mudou ali dentro daquele ambiente. E aí, num uhum, cenário hipotético, onde isso vira tão
Aí a gente vai ver isso com os robôs humanoides dentro de casa, né? Os robôs domésticos. Mas só focando ali no limpador, no robô limpador, cara, se a gente não tivesse atualizações e se daqui 50 anos todo mundo ou 70% das pessoas chegasse numa condição legalzinha que pudessem ter ali o robô e tivessem o robozinho, a gente tinha casas mapeadas para qualquer que seja o serviço ali preciso, por exemplo, de inteligência. Né? Sim, E sim. vão fazer uma operação onde fulano e ciclano é refém. Cara, não, a gente já tem todo o mapeamento daquele local disponível ali. Claro, vai entrar questões de LPG, LGPD, questões de compliance, mas, cara, dá para puxar esses dois caminhos, tanto filosófico e tanto tecnológico, né, desse fascínio de que beira conspiração, só focando no robozinho. Agora, no cenário em que a gente tem esses humanoides extremamente avançados e linkados a serviços, como por exemplo, a gente teve a notícia lá da proibição nos Estados Unidos da Anthropic, né, aquela empresa também, que chama muito atenção quando o assunto é ali a conexão que ela tem, assim, a amizade, né, o affair que ela tem com o Pentágono. Então, duas empresas lá, a gente pega a Palantir, né, e a Anthropic são duas empresas que são namoradas, né, que tem um affair interessante ali com o Pentágono. Então, para uma empresa dessa ser bloqueada, quer dizer que ela, eu imagino Ezequias, né, que ela alcançou um nível de acesso ou de compreensão ali de coisas que ela não deveria saber e que os serviços da Anthropic acessou, perigosos demais, né, para continuar todo o trabalho. Dimira, temos 4 pessoas conosco aí, cara, na transmissão, show de bola. Muito, muito bom. Sim. Inclusive, se alguma delas tiver curiosidade aí para saber de alguma profissão lá do site que a gente estava vendo no começo, pode colocar aí, né, no comentário, para a gente pesquisar aqui em quanto tempo essa profissão vai ser substituída por uma IA ou por uma máquina, né? Partindo do ponto que a gente acredita que quase todas elas ou todas elas serão, né? Em alguma escala, né? Total, deixa eu até avançar ali e voltar lá para a janelinha. Ó, e a gente pode até brincar, ó. Claro, a gente vai ser bem simplão aqui se buscar compreender lá a substituição do programador pro afegão médio, pro operário de chão de fábrica do mundo atual, contemporâneo, né? E aqui tem uma vasta discussão ali sobre essa área, ela sempre fica no trend. O que acontece, cara? O jovial, o geekzinho, o jovem curioso que está começando no mundo da programação e do desenvolvimento, ele também está recebendo vários conteúdos que tá gerando assim uma sementinha na cabeça desse cara, Jimmy. Até um assunto que eu queria pra gente abordar aqui rapidinho. Porque suponhamos que eu me interessei por essa área, eu vou começar hoje, no mundo do desenvolvimento, no mundo da programação. Deixa eu entender como é que é esse universo. E esse cara nem começou, ele mal começou, ele já é exposto na seguinte indagação. Cara, faz sentido, vale a pena estudar essa bodega? Ainda há tempo? Será que eu não cheguei atrasado para esta festinha, para esse rolê? Eu já pensei algo do tipo assim em algumas áreas. Trocentos mil conteúdos que o cara recebe, né, na internet, que o fazem até desistir hoje, porque é mais conteúdos aí dando essa dinâmica na minha visão, tá? Pelo que eu consumo, pode ser que para vocês seja diferente, mas pelo que eu consumo aqui, traz mais para mim essa visão de que, cara, você precisa ser o dev inteligente, você precisa estudar, mas não o jeito básico ou antigo de estudo, de consumir documentação e livros cruciais que você já conhece ou que alguém te indicou. Não é esse mais o caminho de fóruns, de Discord, não. O estudo hoje, ele ganha um gadget. Você tem que estudar, pensa que você está num jogo, e aí o jogo vai te dar um gadget, um auxiliar. Lembra lá que a gente eu faria análise do jogo Primata, né? Você tem a inteligência artificial ali. Sim. Pensa nela como esse gadget, como essa ferramenta auxiliar, tá? Para te ajudar a pensar. E aí você tem os agentes, aí você tem o serviço de linguagens generativas, é isso. Então, como é que eu devo começar agora, cara? Estudar, mas não aos modos antigos. Hoje ninguém tem paciência para isso mais, né? De ler livro e tal. Eu sou da época lá que a gente tinha que consumir documentação para descobrir o errinho à toa. Então, eu sou da época do Stack Overflow, da vida e blá. Mas hoje, você pode se conectar com o serviço de linguagem generativa e estudar, né, com o auxílio ali, com o direcionamento desses serviços, né? Sim. Eu acho que também esse hábito, a forma que as pessoas... Obviamente, já acontece, né? A forma que as pessoas consomem conteúdo já mudou, né? E não é por causa da IA ajuda e tudo mais,
Mas, por exemplo, pesquisas acadêmicas, eu fico pensando assim, né? Já tem um tempo que eu não frequento uma faculdade, né? Mas eu fico pensando no desafio que os professores devem estar tendo com relação a isso, né? Porque você Ah, você vê, tá doido. cara, eu não falo nem sobre teses de mestrado, doutorado, essas coisas mais complexas, que eu acredito que ainda existe uma tendência da pessoa querer fazer na unha ali, né? Até porque tem acompanhamento, tem professores acompanhando, não é tão... é mais profundo. Mas você vê, TCC, cara, a quantidade de TCCs que devem ser feitos com IA deve ser uma coisa descomunal, assim. Você tá doido. Porque antes você tinha que praticamente ler um playbook, um manual de diagramação, do espaçamento, do não sei o quê. Cara, hoje em dia você coloca isso, tipo assim, você já tem o seu texto, você sobe o texto, do jeito que você escreveu, e aí você coloca lá as regras. Ele já vai deixar nas regras. Tipo, Direitinho. isso eu tô falando para alguém que quis escrever o texto, porque até, inclusive, se você não quiser escrever o texto, não vai. Ah, beleza, mas tem a linguagem ChatGPT. Beleza, mas aí também você vai precisar revisar esse material, né? Para ver como é que... Você não vai simplesmente copiar e colar o que ele deu. Mas o meu ponto aqui é isso, porque você vê vários alunos, isso eu tô falando em aulas presenciais, não tô falando de EAD, eles já levam, por exemplo, notebook para a sala. O que impede você, por exemplo, gravar as aulas Né? e produzir resumos e tudo mais. Então, eu sei que, no final das contas, quem está numa universidade, eu imagino que não é só porque quer o certificado, você está aprendendo alguma coisa ali. Mas eu falo que o professor ele vai ter um desafio muito grande nos próximos anos com relação a essa parte, né? Do tipo, conteúdo, muitas vezes o aluno ele vai estar mais interessado em ter um agente dele, que ele coloca tudo ali, e quando ele precisar das coisas, ele consulta aquele agente. Né? Do que necessariamente ele dominar o conhecimento, ele aplicar, porque muitas profissões não vai precisar disso, né? Vai precisar que ele tenha um conhecimento, mas o conhecimento pode estar atrelado à máquina, e aí vai ser feito de qualquer forma. E aí entra aí, por exemplo, o programador, aí minha área também, que envolve muita redação, o próprio... Áreas artísticas, de maneira geral, por mais que seja uma briga muito grande dos artistas com relação a isso, vai ser muito afetada. Agora, tem outras que aí já fica mais difícil. O advogado, ele tem que ir até o tribunal para falar certas coisas. Se não mudarem esse formato, eu acredito que ele vai ter que continuar entendendo algumas coisas para ele poder pronunciar, né? Total. O médico, obviamente, que já existem diversas cirurgias que são feitas à distância, e ele vai controlando braços mecânicos ali. Mas ainda assim, eu acho até que essa parte de diagnóstico, cara, cada vez mais a IA vai ser usada para ajudar. Por exemplo, o médico tem uma opinião, mas ainda assim ele joga num sistema robusto para ver o feedback daquele sistema, para cruzar as informações, né? Enfim, aí é um caminho sem volta, mas realmente acho que esses filmes da década de 90, que pintavam muito um futuro onde tudo é máquina, está caminhando para isso e aceitando bem. Tem a resistência, a sobrevivência, mas não sei, mas aí que está também, né? Eu também acho que nem todas as tecnologias são boas, mas como eu trabalho com comunicação, tem uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que essa resistência, essas pessoas que vão contra, elas vão sendo, ao longo do tempo, desacreditadas justamente por narrativas mais poderosas e colocam elas como loucas, como aquele pessoal do chapéu de laminado. Enfim, aí você tem um caso, por exemplo, do Monark da vida, que realmente, quando ele abre a boca, cara, não tem como você levar a sério. Ele pode estar falando algumas coisas ali interessantes, mas tipo assim, é um cara que já conseguiram pintar de louco. Isso que eu ia falar, o estigma, né, cara? O cara vai ganhando tanta flagzinha, tanta etiqueta, que amanhã ele pode ser um cara totalmente diferente, né? Paralelo ao que ele já foi. Diferente do que ele já foi, cara. Mas o estigma foi montado, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que isso aí é que pega, porque por mais que realmente tenha alguns fundamentos, tem que ter, nós estávamos conversando aqui antes, né, que, cara, tem que tomar cuidado, porque a gente vai usando tanta IA, que a gente vai esquecendo e vai liberando informações pessoais, às vezes sem querer, né, tipo assim, um print de um contrato, de uma conta para ajudar, tal problema, e começa a compartilhar dados, cara, isso é perigoso, você está colocando um banco de dados que ele pode ser hackeado, que ele pode, tem uma série de coisas que podem acontecer com isso. Mas, então, por mais que tenha esse fundamento, né, algumas coisas a gente alerta ali, quem vai contra, e se você realmente não concorda, você pode ir contra, não tem problema. Mas o meu ponto é que acho que ao longo dos anos, essas pessoas vão sendo desacreditadas por uma narrativa que elas são loucas, né?
e fica sendo aquele pessoal que, tipo, eles vão pintando os extremos, né? Aquela pessoa que não quer nem ter uma torradeira em casa porque tem um alien dentro da torradeira. Então, assim, como na verdade não é. Às vezes a pessoa assim, é um cientista, é alguém que estuda o comportamento humano, o que for, e tem fundamentos para ir contra uma tecnologia específica, mas ela vai sendo desacreditada, né? Total. Você falou ali do Monark, né? Essa é a grande eu acho, de diferença, a grande sacada também de você ter um humanoide divergente a um ser humano para fazer jobs, né? Para estar em posições meramente humanas. Por exemplo, podcaster, host de podcast. Então, olha só que o cenário hipotético que a gente poderia desenhar. Você tem lá o Monark, um ser humano, dotado de um cognitivo que consegue se expressar, consegue montar frases, consegue Sim. conversar ali na língua materna, o português. O que eu, Ezequias, estando numa mesa de controle, consigo fazer? Consigo mudar câmeras, consigo editar as configurações do microfone, mas não consigo controlar o que sai da bodega, da boca do Monark. Porque Sim. é a entidade Monark que controla isso, é a cabeça do cara que decide, cara, será que eu falo isso ou não? Ah, sim, entendo. Hoje é isso que acontece. Então você pega alguém, eu vi um caso na internet de um advogado que no meio da audiência, ou seja, a oportunidade que ele deveria defender ali o seu cliente, ele faz justamente o contrário. Ele concorda com a acusação e aí ele externa também uma linguagem de acusatória do próprio cliente. Esse cara foi encontrado morto depois, ele morrido, né? Ele foi morrido depois, né? E aí ficou esse link, óbvio, que todo mundo ia fazer esse link, é imbecil de tão óbvio, né? Puxa, o cara lá, ele concorda com a acusação, ele estaria ali para defender o cara e não acusar, ele concorda com a acusação e aí é encontrado morrido. É justamente isso, cara. Quem sabe ou quem controlaria a cabeça do advogado no ato presente, ao vivo lá, né? Só ele mesmo para decidir controlar o que se fala. E aí, cara, essas posições, principalmente de alto risco, um embaixador, alguém conectado à vida política, por exemplo, pode ser substituída por humanoides ou por soluções, porque ali há o controle daquilo que será dito, pelo menos o que será restrito. Então, um programador, aquele que está, né, controlando o humanoide, ele pode computar, ele pode imputar restrições ali no humanoide. Não controlar 100%, mas ele pode determinar restrições. Então, se o assunto é esse, fale até X, até determinado, né? Não entre nessa pauta, enfim, responda sim. Então, Sim. há um cenário possível também futuro, e aí falando de futurologia, a gente não é futurologistas, mas se a gente fosse assumir esse papel, cara, no futuro próximo a gente pode também conviver com figuras humanoides que são representativas, né? Altos cargos aí que são humanoides justamente por isso, por essa segurança informacional do ao vivo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está no ao vivo, ou seja, o que a gente falar aqui, falado está, né? Sim. Não há não há controvérsia, o que a gente falou está aqui, está gravado. Então, nesses cenários, a gente caminha para o mundo cada vez mais ao vivo, né? Nesse cenário, cara, essas pessoas públicas e de autoridade podem ser ali, pelo menos a nível público, né? Numa aparição, elas podem ser totalmente humanoides lá, porque esses humanoides são controláveis. E aí tem um caminho obscuro sobre isso, o caminho da Dark Web sobre esse assunto, são tecnologias conspiratórias, por exemplo, o MK Ultra, que é aquele controle mental que, nossa, a pessoa foi flagrada na entrevista piscando 3 vezes e controlando mentalmente né? Então tem essas loucuras, mas olha só que legal, é uma ilustração gostosinha, uma ilustração legal sobre isso que a gente está falando aqui, sobre esse controle total sobre a linguagem. Só aproveitando que você falou aí sobre o Monark, né? Mas mudando aqui de carro para veículo, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui, de um dos assuntos que eu gosto, né? Estudei bastante, agora menos, que é a questão da área da aviação. E aí aqui a gente tem lá o piloto comercial, e tem até uma tríade legal aqui pra gente falar, que eu gostaria de falar rapidinho, que é, cara, no meio da aviação, você vê cada vez mais a automação tomando conta de todo o executável ali, de toda a operação em solo, em voo. A gente já tem soluções, né? A gente evoluiu demais em relação a isso. Então, os aviões mais modernos têm o que a gente chama de aviônicos, são equipamentos ali que está monitorando todo o voo, mas não só os aviônicos, né? Os instrumentos visuais, mas assim os equipamentos de automação do próprio voo, né? Então, a gente tem soluções em aviões
que permitem ao operador executar tarefas que antes era impossível, por exemplo, pousar um avião numa situação de emergência utilizando piloto automático. Então, isso é indiscutível, já avançou demais, XPTO. Agora, o operador, ele nunca sai em cena, porque o voo é uma grande variável, a gente tem grandes variáveis durante a operação de um voo, um deles primários é o clima, o que acontece no céu. Então, mesmo com esse aparato e essa tecnologia, a gente vê acidentes igual o do helicóptero lá que vitimou aquele cara que eu esqueci o nome aqui ao vivo. Mas, enfim, a gente vê, e você também já com certeza viu essa notícia. Então, mesmo tendo lá o TCAS, tendo o equipamento lá, né, em que você consegue monitorar as aeronaves que estão próximas, mesmo com o aparato tecnológico, a gente vê acidentes acontecendo. Então, e aí, por que eu gostaria de explorar isso rapidinho? Porque se você vai em sites como, por exemplo, CIPA-Air, que é um site que dá relatórios de acidentes na aviação, a gente tem um aumento exponencial nos últimos tempos de acidentes e incidentes, na verdade. E incidentes são, assim, acidentes menos estranhos, são coisas que aconteceram ali, mas muitas vezes não vitimaram alguém, enfim, são mais simples. Só que, Jimmy, o que eu queria abordar, por isso que eu cliquei aqui, cara, porque a gente tem um aumento, olha só, é um X. Ao mesmo tempo que você vive um avanço exponencial de tecnologia em aparato e automações e instrumentos dentro de uma aeronave para tornar isso seguro, a gente também aumenta-se em incidentes ocorrendo. E aí isso pode ser explicado aonde? Nos equipamentos? Não, porque se a gente olha para os equipamentos, só há uma evolução imparável, né, das tecnologias dos instrumentos. Ou seja, em questão de tecnologia, a gente caminha para frente. A gente olha para quem? Operador. Sempre que a gente vai analisar um incidente, a gente tá falando de homem, meio e máquina. Entendi. O meio é um fator extremamente importante, crucial. Vai entrar clima, vai entrar outras variáveis. A máquina é um fator que eu já falei aqui. A gente está vivendo exponencialmente, né, um melhoramento, um aprimoramento das soluções de tecnologia para cada vez tornar a aviação mais segura. Sobra quem nessa equação? Justamente o homem, o piloto comercial. E aí eu falei um monte dessa bodega desse tanto de minuto para chegar aqui. Por quê, cara? A minha visão, o homem vai se tornando uma entidade poluída e quebrada. Então a tecnologia evolui, né? Os periféricos evoluem. Mas se você olha para o homem, cara, a gente vê, por exemplo, a memória a curto prazo sendo prejudicada, pessoas que cada vez mais estão menos atentas, tá vendo? Que são variáveis que estão conectadas ao piloto que, cara, são extremamente importantes, óbvio, né, para a segurança de um voo. Então, desatenção, você vê o cara que muitas vezes, a gente vê o caso, principalmente nos Estados Unidos, eu vi um recente no YouTube, de embriaguez, pilotos que beberam e foram lá dirigir, então a Polícia Federal entrou no avião, então tirou o piloto. E você vê caras assim, que a vida tá completamente destruída ali, o cara tá passando por um momento gigantesco, e aí você não controla isso. Você vai controlar a diarreia do cara, você vai controlar, entendeu? A briga na casa do cara, são coisas que você não controla, mas a gente vive um mundo, um futuro, onde a gente vai passar por controle geral, né? A gente vai buscar cada vez mais por controlar as situações. E aí, quando você tem uma entidade chamada ser humano, em que você tem um controle limitado, você não pode controlar o cara 100%, né? É difícil eu controlar e garantir que esse cara não vai beber previamente do voo. É justamente a entidade orgânica que a gente não controla, que é o ser humano. E aí, cara, na minha visão, o futuro da aviação, ele é 100% autônomo, e isso me deixa muito triste, mas é uma análise pessoal, né? Queria saber o que você acha sobre esses eu acho que, assim, eu não, apesar de não ter um conhecimento na área, e não chega nem perto, né, do seu e tudo mais, eu acho que tem uma ação militar já aí, né? Que você já vê aquele. Eu esqueci o nome, tem um termo técnico para isso, né? Aqueles aviãozinhos, que tipo um drone, né? Drone não tripulado, acho que é isso, né? Que ele acaba que ele já tem essa realidade, né? De ter ali, e já conseguir controlar a distância, né? Com controle remoto, digamos assim. Mas eu acho que isso aí vai evoluir, não sei se já evoluiu, talvez já tenha evoluído, para algo programado mesmo. Do tipo, por exemplo, a DJI, ela tem um drone, alguns drones, né? Que no software você consegue, exemplo, você quer gravar um take seu correndo, né? Então você vai lá no controle remoto,
você seleciona você mesmo e tem uma opção, e aí você larga o controle e começa a correr. Ele vai atrás de você. E aí Uhum. vai fazendo aquela imagem, tal, você correndo, como se tivesse alguém te filmando, mas na verdade está programado já. E Uhum. com certeza, se um produto para civil tem isso, um produto militar tende a ser muito mais. Então, por exemplo, você colocar todas as coordenadas e coisa ali do tipo, e largar a mão e fazer tudo. E eu, talvez, o da aviação civil, porque eu vi esses dias, cara, e aí geralmente os militares testam primeiro, né? Um helicóptero que Ah. não tinha piloto e estava sendo testado já. E aí, mas eu não sei se não ter piloto nesse caso é porque tinha alguém controlando ele ou se ele era realmente programado, né? Tipo assim, vá a Uhum. tal lugar, desça, faça tal coisa e tal. Mas eu acho que também é uma das coisas que não que vai, assim, é inevitável. Por exemplo, essa questão de teoricamente, né, tem aqueles que falam que é mentira, que é verdade, enfim, mas a Uhum. NASA já manda muitas sondas e coisas do tipo para o espaço sem ninguém dentro, né? Então, se consegue fazer isso com foguete, eu imagino que com a... Claro que aí das pessoas confiarem ou não, mas eu também essa questão da confiança, mais uma vez, eu acho que geralmente pessoas resistentes à tecnologia são os 30 a mais, né? Total. Porque você vê, como eu falei, hoje em dia tem várias cirurgias que já são feitas com braços robóticos. Uhum. Então, porque eu ia falar assim, se as pessoas vão confiar ou não, estar em um avião que não tem um piloto é outra história, mas eu acho que vão confiar. Total. Porque assim, os 30 a mais vão ter suas resistências, mas vai chegar uma hora que não vai ter muito o que fazer. Talvez eles coloquem como incentivo uma passagem muito mais barata. Vai ter algumas coisas ali para poder incentivar uma pessoa a escolher aquilo ali. E também eu tenho sempre a teoria de que a questão do vislumbre. Então, quando isso começar a Uhum. acontecer em países do primeiro mundo e tudo mais, o brasileiro vai querer se inserir, porque nós somos importadores de cultura, né? Então, Total. a gente não vai querer ficar de fora dessa, sabe? Total. Até mandei no chat ali o vídeo do Aviões e Música. O título do vídeo vou até compartilhar aqui, os aviões vão voar sem piloto? E aí, nos comentários, cara, dá pra tirar umas Não, paradinhas legais, quer ver? A pessoa levanta uma coisa que é legalzinha, viu? Achei isso interessante. Ó, a gente vai olhar pros comentários, quer ver? Ó, se as pessoas já têm medo de voar com pilotos experientes, imagine sem eles. mas eu acho que vai ser vencido justamente por essa parte, pela instrução ali, né? De informação e tal. Por exemplo, você pode pegar uma escala que não é menor, ela já acontece, Uhum. que é não sei se é na Inglaterra ou Estados Unidos, tem o táxi, né? Que não tem ninguém dentro. E tem os carros, né? Que não tem ninguém dentro e tal, que Uhum. para normais, a própria Tesla, né? Tem essa opção do piloto automático. Então, são revoluções da pessoa ir se acostumando e vendo que é possível, né? Mas aí tem aquelas partes alarmantes, né? Tipo, mas tu viu, teve um acidente, não sei o quê. Beleza, mas, tipo assim, é um acidente, tem que ser considerado, mas, cara, às vezes é um acidente para não sei quantos que deram certo, então Uhum. as empresas vão continuar lucrando com isso, né? Total, Então, total. agora, o fato eu acho que eu sou um cara entusiasta da parte tecnológica, não tenho nem 1% do conhecimento que você tem de tecnologia de maneira geral, mas eu sou entusiasta dessa parte de comodidade, de Uhum. facilidade, de otimizar tempo, ferramentas. Cara, o tempo todo eu estou conversando com pessoas sobre isso, ferramentas é, que ajudam a otimizar. Especificamente, eu olho mais para trabalho. Dia a dia, eu acho legal essas casas autônomas, que, tipo assim, e toda computadorizada, né? Que você entra na casa, você pede as coisas, você fala com a Alexa, ela está conectada a tudo. Mas, mas isso aí, perdão, ainda envolve orçamento, envolve toda uma questão estrutural, né, que não é tão simples. Eu acho que essas IAs, para o trabalho, elas estão mais acessíveis. E justamente elas querem ser mais acessíveis. Né? Então, eu acho que isso aí está mais promissor, né? E aí você vê, eu vou agora ser velho, né? Mas Hum. hoje, há uns anos atrás, você tinha a Sky e a DirecTV, né? Que eram canais que reuniam vários, vamos chamar, hoje a gente chama de streaming, né? Na época não chamava Uhum. disso. Só que a gente começa a ver esse movimento voltar, porque começou a criar tanto streaming diferente que, por exemplo, dentro da Apple, você consegue comprar coisas das outras. Sim. Porque ficou muito pulverizado, então o usuário fica perdido, eles começaram a pensar no X. E aí você vê, por exemplo, o X, no caso, para quem não sabe, essa parte de usabilidade das coisas, né? E aí você vê, por exemplo, agora o cloud.
Cara, o Cloud está reunindo várias coisas dentro dele. Porque ele começou a ver que, assim, uma ferramenta era bom para texto, outra era bom para imagem, outra não sei o quê. Uhum. Aí, quando começar a acontecer isso, fica mais popular. Porque Total. aí, até eu que uso como trabalho, cara, eu vou ficar abrindo um monte de coisa diferente, colocando cartão de crédito e um monte de IA diferente, quando você pode centralizar num lugar só que já vai fazer várias coisas que você precisa. Total, cara, total. Então, no final das contas, é uma briga que é difícil você vencer, que é de otimizar o tempo. Porque aí eu vou estar no mesmo mercado de trabalho de outros profissionais que estão usando cada vez mais. Uhum. Entregando mais rápido, entregando melhor, entregando... Enfim, claro que se entregar melhor é subjetivo, depende da sua área de atuação, né? Mas Uhum. é isso, eu acho que não é à toa que essas empresas estão... Antes, elas focavam muito no setor militar, que com certeza deve ser ainda o mais lucrativo até hoje. Mas eu Uhum. vejo um movimento crescente das empresas querendo entrar na casa das pessoas. Que eu acho que elas entenderam que popularizar a tecnologia a longo prazo vai ser mais lucrativo para elas do que focar em um contrato com o governo que vai ser milionário, bilionário, mas, tipo, ao longo da vida da empresa, ela vai ganhar muito mais se ela inserir a tecnologia dela no dia a dia do ser humano normal. Boa, boa. E a tecnologia tem uma parada gamificada também que a gente entende mais fácil do que a galera mais velha. Que Sim, é, cara, cada vez mais a vida real está sendo gamificada, ou seja, ela tá ganhando o padrão do game, do jogo. Você sim. falou na questão lá do Claude e todas as skills, se a gente fosse pensar, cara, a gente tá mirando também um futuro que é modular nesse sentido também de conhecimento. Uhum. Você vê, por exemplo, a Neuralink avançando em caminhos de pesquisa justamente para isso, para que alguém que não fale volte a falar. Agora a gente já vê avanço. Para alguém que fale, fale francês. Para quem fale, Uhum. fale inglês. E aí, cara, já tem uma visão modular disso, de algo que é um patch, é uma instalação. Então o mundo se gamifica para esse caminho. Isso é muito legal, cara. A gente pode até aproveitar e pegar GTA 6, lançamento de Uhum. GTA 6 ali como exemplo. A galerinha que tá acompanhando aí. Por exemplo, né, você vai ver lá lives do Dave Jones, os caras estavam apresentando lá que parece que vai ter no cenário do jogo, vai ter lugares lá que serão privativos à edição Ultimate. Então, por exemplo, você tem lá o cais, e aí você tem um espaço lá no cais que edita barcos. E aí, se você não Uhum. tem a versão Ultimate, você vai chegar até lá, mas aí na porta do cais tá o bloco lá. Adquira a versão Ultimate, tal. Sim. Então, essa parte gamificada do jogo, de te apresentar conteúdos modulares em que você tem que ir construindo e você compra aquilo que você quer, cara, isso vai ser emulado, na minha visão. Isso vai ser Uhum. emulado na vida real. Então, amanhã, se você quer, cara, eu sou fanático em aviação, e aí vão existir skills, vão existir módulos que você pré-instala, não naquele sentido louco, muito futurístico que a gente fala, não, vai instalar um chip e você vai aprender inglês. Não, mas módulos que vão estar na sua cabeça e vão te passar informações durante o dia para você acelerar o seu aprendizado em inglês, sacou? É um caminho Uhum. para, não é aquela coisa mastigadinha. Não, você vai Sim. apertar, você vai baixar um arquivo, você vai upar dentro do chip da Neuralink e pã, download concluído, você já fala inglês. Não, você Sim. pode comprar um módulo que vai acompanhar você durante todo o seu dia. E aí você tem o Uhum. gadget do óculos, e aí você tá falando com alguém, essa transcrição em inglês está passando aqui no visorzinho, na lente do óculos, né? Então são alternativas, eles são ferramentas modulares que essas grandes empresas vão aprender a vender para o ser humano. E o ser humano gosta muito de comprar essas coisinhas e já também gamificou essa parada de comprar esses módulos, vai aceitar muito bem, cara. E eu vejo um futuro Sim. direcionado a isso. A gente já faz isso no nosso trabalho, na nossa vida operária ali. Hoje a gente está muito conectado Sim. ao marketing, à comunicação, né? Sim. E essa questão do bem que você falou do IaaS, eu lembrei aqui de um comentário, e aí a gente entra naquele quesito que eu falei dos 30 a mais se incomodarem, né? Que eu vi um podcast também de games ali, eles falando sobre o uso de IA no desenvolvimento de games, eles falando mal, tá tudo mais, beleza. Só que aí um deles levantou um aspecto interessante, que tem os NPCs, né? E para quem não tá familiarizado, NPCs são os personagens não jogáveis, né? Exemplo, se você tá jogando e tem uma cidade, aí tem as pessoas da cidade ali, elas estão transitando ali, e às vezes elas interagem com o personagem principal. E aí, eles falaram sobre que também vai ser interessante o uso da IA para que os NPCs eles tenham um pouquinho mais de inteligência. Aí Então, fica bem da hora.
não é mais sobre respostas, tem 3 respostas programadas. Não, pode começar a ter um diálogo, porque igual você teria um diálogo com o ChatGPT, né? Então, dependendo do que você perguntar para o NPC, ele vai ter um banco enorme de coisas variáveis que ele pode. Você pode ficar literalmente conversando horas no jogo com aquele NPC, porque ele está conectado a uma generativa como essa aí, né? Então, também é uma outra experiência, né? De usabilidade. E você falou sobre tradução, cara, e tem uma coisa que eu não vejo a hora, e beleza, vai deixar muita gente preguiçosa, continua achando que é melhor que a gente aprenda um idioma. Mas, por exemplo, eu não vejo a hora que melhore essa parte de tradução dos vídeos, porque já tem muitos canais que tá indo bem, mas também, cara, eu acho que a evolução disso é ir pro presencial, como você falou, tem o óculos, tem o fone, tem uma série de coisas que podem... Imagina, você tá com fone, conversando com um asiático, e fazendo tradução simultânea no seu fone. E aí você falando, ele também está usando um fone, mesma coisa. Então, vai ficar perfeito? Não, mas vai ficar muito melhor para você. Uma viagem de turismo, você não fala muito, você não fica conversando horas. Para uma viagem de negócio, talvez não vai ser tão bom assim. Mas para você pedir uma comida, para você saber onde fica tal museu, cara, eu vejo com bons olhos essa prática, porque, ainda assim, aprendo o idioma. Cara, mas eu não quer dizer que eu tenho que aprender todos os idiomas. Eu quero viajar para a Indonésia, eu quero chegar no mercado da Indonésia e comprar um hambúrguer. Pronto, já tá bom. Eu vou entender, a pessoa vai entender. Beleza, dá para fazer isso com um celular, o Google Tradutor ali. Mas eu falo assim, eu acho que vai estar cada vez mais inserido em coisas práticas. Apertou um botão, já está rolando. O óculos, eu estou lendo um cardápio em outro idioma, já vai estar aparecendo para mim como é que seria o cardápio no meu idioma. Total. E é isso. Acho que de qualquer forma, a humanidade tem muito a ganhar. Mas e se tiver um bug, né? E não sei o quê, voltaremos ao Homem das Cavernas? Cara, aí são extremos que não tem como você metrificar, né? Ninguém estava esperando uma Covid. Mas sabe estamos que é o meio aqui. de um caminho legal, Jimmy, que você trouxe aí, claro, beirando o extremo, né? Onde que um cenário catastrófico, onde tudo que a gente usa não está disponível, energia, internet, blá, blá, blá. Só que um caminho massa para isso, Jimmy, é a dependência de micro coisas. Por exemplo, a Laurinha. Como é que eu explico para a Laurinha que a internet é uma coisa física, que depende de coisas físicas que estão acopladas e conectadas e ligadas em servidores, e tem todo um complexo de cabeamento, de configuração, tal. Cara, para a realidade dela, né? Que é uma extremíssima nova geração, cara, tudo já é abstrato, energia, internet, tudo já é parte do flow da realidade, do dia dela. Entendeu? Mesmo que ela entenda quando crescer que, não, tem um roteador, isso é transmitido via uma tecnologia de rádio de frequência, Wi-Fi, mesmo que ela entenda a estrutura, como ela já nasceu, com tudo isso disponível, pensa que é água para o peixe. A gente fala do ambiente natural do peixe, fala, nossa, tem um peixinho que vive na água, mas para o peixe, será que ele tem a consciência que ele vive na água? Não, ele vive, entendeu? Então a gente respira, a gente fala de ar, mas, cara, é muito abstrato essa parada. A gente já se acostumou. Pra ela é o ar, cara, é o ar dela, a internet, né? E aí, quando eu falo de dependência de micro coisinhas, é isso, cara, no futuro próximo, onde ela precisa, né? Vai que ela precisa passar alguns dias sem internet, sem energia, já vai uma dependência de nível 1. E qual que seria a microdependência de nível 2? Isso que a gente trouxe. Talvez essas questões de módulos, de facilidades, vão nos acostumar de maneira muito perigosa. E aí vamos ser os velhos chatos aqui da live, né? Cara, quem hoje, em sã consciência, vai acordar segunda-feira e vai estudar sobre vivencialismo? Pra que eu vou ali seguir? Você entendeu? Por que eu vou ver coisas que vão garantir que eu sobreviva num cenário hipotético? Eu não vivo um cenário hipotético. Tudo para mim é perfeito. Eu tô dentro de uma metrópole que tem mercados, que tem logística, que me fazem tudo. A água está na torneira, todo dia que eu acordo a água tá lá. Né? E aí essa dependência é muito perigosa, beira o colapso, né? Não chega lá, mas beira o colapso. E é muito massa o que você trouxe aqui, que num cenário a gente está tão dependente dessas coisas, desses módulos, desse tudo, que é a brincadeira que a gente faz no mundo corporativo, né? Acontece muito com frequência. Você fala no WhatsApp com a pessoa, com o profissional, com o freela, o conteúdo dele é de um jeito. E aí você marca uma call e vai conversar com o cara, o conteúdo do cara é outro, porque as respostas foram amparadas por GPTs. Pode ser que foram amparadas por GPTs. O cara no ao vivo, que é o que a gente tá falando, que a gente tá fazendo aqui, cara, é outra pessoa.
É outro indivíduo, né? Totalmente Sim. diferente, né? Não, e você falou sobre sobrevivencialismo, eu lembrei de um meme, né, que eu consumia mais conteúdo como esse, que era tipo assim, Uhum. eu me preparo todos os dias para o apocalipse. Aí, assim, como a pessoa assistia muitos vídeos sobre isso, e aí, Uhum. como se fosse atravessar a rua e dar de cara na Transamazônica, sabe? Ah, Como, na é, verdade, isso a aí. realidade da pessoa. Só que, assim, eu também defendo a questão que você tem que saber fazer algumas coisas. Eu lembro, por exemplo, uma vez eu fui me aventurar em trocar o amortecedor do carro. E aí eu vi vários vídeos assim, ok, eu troquei, mas deu tanto trabalho, cara, que em um amortecedor, porque eu não tinha as ferramentas certas, que eu falei, mano, os outros 3 eu vou levar no mecânico. E, cara, eu demorei mais de 1 hora para trocar um. O cara Você trocou em tá minutos os doido. outros 3. Porque aí, enfim, tinha o elevador, tinha a pneumática, tudo foi mais rápido. Então, assim, Aham. beleza, se eu tiver que trocar, eu sei trocar. Mas ainda assim, eu prefiro. Então, tem esse lugar. Mas, por exemplo, cara, a gente não precisa nem ir muito longe. Já pode, não precisa muito pro futuro. Agora, se a OpenAI ou as que administram as outras IA generativas, se der um bug, ou se o Brasil não permitir mais, mano, já ferra o trabalho de muita gente já. Muita gente, Total. muita gente. Porque, cara, eu lembro que há muitos anos atrás eu trabalhei na V4 e não tinha ChatGPT. Cara, eu fico pensando, cara, como é que eu conseguia fazer tanta coisa em um dia? Porque a gente sabe que a V4 é classe operária, assim, então, assim, é demanda em cima de demanda, tem Isso que estar aí. com a fila cheia de coisa, e aí você faz 6, 7, 8 tasks por dia. Como é que você fazia isso sem? Claro que a gente já usava Google, já usava uma série de coisas, mas então, eu não preciso nem ir muito longe. Hoje, se cai, tanto é que quando tem algum problema no Brasil com WhatsApp, Opa! Telegram, Instagram, as pessoas já Shopify, né? surtam. Clientes ali, cara. A gente teve problema com loja integrada ali, e-commerce. Então, Cara, é uma loucura. as pessoas já surtam. Então, acho que, se der um bug, claro, vai ferrar todo mundo. Mas, Uhum. assim, eu acho que o fato. E, claro, aí tem outras questões que eu não tenho conhecimento na área, mas que aí tem aqueles os questionamentos sobre energia. Será que realmente o planeta tem energia suficiente para segurar tanta tecnologia viva? Porque, assim, quanto Uhum. mais tecnologia você tem, por exemplo, carros elétricos, eles têm que ser carregados de alguma forma. E aí você Né? tem. Aí você, será que tem como produzir energia sem ser painel solar? Para isso tudo. Enfim, aí você tem umas discussões que e aí realmente eu acho que só as versões do futuro vão ter a resposta para elas, porque aí você tem aquelas questões lá, né? Tipo, mas eles pintam o cenário de que memória RAM tá escassa, né, por causa das IAs, e tem grandes lugares, construções com várias máquinas dentro que tem que ser resfriadas por água, e aí tá tirando água do não sei aonde. Então, assim, eu acredito que essas necessidades, elas também vão sendo superadas ao longo do tempo. Então, eles vão ter que descobrir uma outra forma de resfriar que não seja água Total. potável ou não potável. Sei lá, talvez eles vão fazer uma coisa para reutilizar esgoto. Eu não Uhum. sei o que eles vão fazer no futuro. É, Mas eu acho que são discussões que realmente elas são necessárias, mas você pinta um cenário tão hipotético, mas tão hipotético, que é difícil você chegar lá, menos que você dedique tua vida a estudar aquilo ali. Aí, total. beleza. Mas caso contrário, a gente vai ter que esperar, né? Infelizmente. Total. Tem coisas que pra dar ré no mundo é muito complicado, né? Igual essa galera da tá, mas aí tá, lascou energia, lascou tudo e blá-blá-blá. É um colapso, claro, ele é possível, mas, cara, pra gente chegar nesta realidade extrema hoje, na arquitetura de mundo e de coisas que a gente tem, é muito complicado. É Esse é o meu muito ponto. difícil. Tem que. Não é impossível, mas, cara, você tá colocando. Aí, igual o pessoal fica falando, né? Os ricos estão construindo bunker, bunker, bunker. E aí eu já vi Uhum, um cara de sobrevivência falando mal do bunker. E aí ele expressando os pontos fracos que tem um bunker. uhum, Beleza, mas, tipo assim, cara, pode cair um meteoro e acabar com o planeta. Então, tipo assim, se a gente vai brincar de extremos, né? é, Tipo assim, então, beleza. Então, não existe. Acho que é você se preparar. Por isso que eu falo, acho que a tecnologia, uma forma de você não ter medo dela é você, cara, se atentar a estudar minimamente, ver o que uhum, está acontecendo na sua área profissional, o que a tecnologia já está agregando. Não ficar, tipo assim, não ser uma marionete. E isso ajuda. Então, por exemplo, esses caras que se preparam ficam criando conspirações, né? Não, os ricos estão uhum, construindo um bunker porque eles sabem de alguma coisa. Cara, talvez eles realmente saibam de alguma coisa, porque eles têm né? acesso a informações que nós não temos. Uhum, Então, e talvez eles estão construindo isso, não é visando daqui a 2 anos, é visando os filhos deles, que no total. futuro. E aí, daqui a pouco a gente vai ver que daqui a 40 anos, se tratando de construção civil, talvez no planeta seja comum você ter um bunker. Então, assim, a gente não sabe. Então, essa coisa, tipo assim, mas os caras estão construindo um bunker, mas não vai dar certo. Irmão, se der um BO, eu te garanto que ele, por ter um bunker, provavelmente ele vai ter mais Total, chance do que total. você que não tem um.
Cara, tem Então, uns devaneios que a gente nem... Igual eu brinco da visão da barata, né? A galera fala assim, mas no futuro, numa catástrofe nuclear, tenha certeza que a barata é o ser que sobreviverá. Cara, qual que é a vida da barata? Qual que é você entendeu? A efetividade da vida né? da barata. Enfim, tá, cara, vire uma barata, né? Isso não faz sentido algum, essa análise, essa afirmação, tipo, vale nada, né? Aham. Para nós, não, Sim, as baratas é o tipo de inseto que sobreviverão, ela sobreviverá a uma catástrofe. E o pós disso, como é que é? O quê? Entendeu? sim, Qual que é o objetivo ali basilar da sim, vida sim. da barata, né? Então tem É, coisas que a galera devaneia demais sobre esses assuntos de sobrevivência, e eu concordo com você, assim, é difícil chegar nesses extremos. E aí, claro, hoje eu tô vendo a realidade de um cara, assim, a palavra, acho que seria um cara preparado à medida, não aquele cara loucão, né, que tenha lá como é que chama aqueles equipamentos diários? EDC? isso, Que isso. é uma parada assim, né, EDC. Eu não sou o louco lá que fica na Shopee aí comprando equipamentos para formar o EDC e carregar isso durante o dia, mas, cara, mas minimamente, assim, noções de localização, sabe? É isso. Noções práticas, assim, que, cara, é bom você estar guardadinho em alguma parte do seu cérebro, porque vai que, né? Sei lá, olha só, vou te dar um exemplo. E até um assunto mais sensível, um pouquinho, que é lá sobre o terremoto lá, na escala 7 pontos, sei o que lá, da Venezuela e tal, e você vê aqueles vídeos das pessoas correndo na escada e evacuando de prédios, né? Cara, será que não seria interessante, e aí eu não vou falar de normativa, porque o Brasil é expert em criar leis sempre, qualquer coisa vira lei, né? Nossa, não é legal, projeto de lei. Mas, cara, será que não seria, de algum modo, importante que pelo menos uma vez no ano ali, pessoas que vivem em condomínios e apartamentos, claro, de maneira voluntária, não seria interessante elas fazerem um curso de brigadista ou de Ah, evacuação sim, predial, alguma sim, coisa desse sentido, sim, sim, entendeu? sim, Eu lembro que eu sim. trabalhei em instituição pública aqui no órgão jurídico da cidade, o prédio de 8 andares, e como eu era da administração, eu tive que descer de rapel, eu tive que fazer lá tirolesa, eu fiz um curso de brigadista, eu tive que me formar como brigadista ali, porque eu estava na realidade de um órgão público. Poderia ser Sim. uma questão residencial, tá vendo? Não é um exagero, mas, cara, 4 horinhas, 6 horinhas que for, de um curso de Uhum. evacuação. Hoje a galera não sabe nem, principalmente na pressão, cara. Como é que na pressão você vai decidir se você desce pelas escadas ou pelo elevador? Nossa, a Sim, escada tem uma porta sim. corta-fogo. Será que quer? Cara, a gente tem pessoas hoje, com certeza, nesses extremos, descerão de elevador, vai ficar esperando, o prédio tá colapsando, a pessoa vai apertar o botãozinho e vai esperar o elevador chegar. É nesse nível, né? Sim, sim. Eu acho que tem, talvez esses países assim que tem muita incidência de catástrofes naturais, furacão, vulcão, terremoto, deve ter algum tipo de treinamento no colégio, né? Imagino. Mas eu concordo com você. Eu acho que o básico, igual eu vi um cara de sobrevivencialista, ele falou uma coisa que eu concordo, embora eu não tenha praticado ainda. Que assim Uhum, como a gente fala sobre aprender inglês e coisas do tipo, né? Assim, todo mundo tinha que fazer primeiros socorros. Isso eu concordo. Eu acho que sim, você tinha que ter noção básica uhum. de uma respiração boca a boca, enfim, de aferir uma pressão, de fazer alguma coisa do tipo, porque isso aí é para a vida, né? Não é só para um momento. Mas esse conteúdo aí que você está vendo do Cariani é o quê? Acabou esquecendo de perguntar. A gente vai passando os temas e vai falando justamente o objetivo, para você que está assistindo, tá? Essa live. O objetivo é a categoria do Kik, tá? Just chatting. A gente só tá conversando aqui, coisas aleatórias, devaneio. Até coloquei lá, lasanhando com devaneios gerais. É isso, a gente vai mudar de É assunto de uma isso, hora para boa, outra. boa. Mas o conteúdo ali até escrevi Transamazônica, mas não era, né? Era o conteúdo ali da Amazônia que a gente estava falando ainda sobre a gourmetização dessa parada de pensar em sobrevivencialismo. E aí é Uhum. isso, o conteúdo que você tem hoje, que é hypado, que é massa pra caramba, é uma viagem controlada pra Amazônia, mas mais turística, mais comercial, né? Sim, E aí sim, poderiam também agregar com isso também uma viagem que seria mais técnica ali para a especialidade de sobrevivencialismo, falar de questões amazônicas que são perigosas para ti. Eu sim. sei, não é o objetivo do canal do Cariani, a parada ali é juntar audiências de maneira estratégica, então por isso que Dileira tá lá, por isso que outras peças estão lá, numa Uhum. viagem com o Richard, aproveitando a amizade, eu sei, tá, desse contexto, belezinha. Sim. Mas não seria interessante também eles passarem ali, questão, aproveitar ali um pouquinho e passar questões de sobrevivencialismo? Cara, a gente tá num barco, tá, e as medidas do barco para segurança é essa, tá vendo? Que aqui em cima aqui da nossa Ah, cabeça sim, sim. tem um inflável, né, tem um colete, né, de salva-vidas, Entendi o seu ponto. né? Mas é isso, acho que isso mostra também como o entretenimento. Assim, não, eu não vou falar que está mudando, porque não está mudando assim na prática, né? Mas que o entretenimento ele tá levando para novos caminhos, né? Que todos esses
a maioria dos youtubers está tendo que se acostumar, né? Porque essa questão mais documental, tu vê que eles não escondem mais que não é. É porque realmente eles precisam de visualização. Então, essa é a linguagem de agora. Então, precisa fazer, tem que se adaptar e tal. E é uma realidade, né? O formato agora ele está muito voltado para esse tipo de coisa. Então, e o que é legal, realmente é bom assistir. Os A caras só gente na não pingaiada braba lá, só na cachaça. A gente não tem orçamento ainda para fazer esse tipo de coisa, mas até nós queremos fazer também, né? Em algum momento. Porque é isso aí, eu acho que esse sim é o jogo mais da atenção como algo valioso, né? Você segurar a pessoa ali, manter a pessoa ali, é isso. Então você não tem mais aquela preocupação de um roteiro, do que tem que ser dito. E as marcas, isso é muito influenciado pelas marcas, né? E as marcas estão gostando disso cada vez mais, porque aí consegue fazer inserções que elas são muito mais naturais, não é aquela coisa forçada, né? Então, aí você entrou no nosso universo, hein, Dimira? Aí tipo assim, e aí, como as marcas estão gostando, é mais dinheiro entrando, se tem mais dinheiro entrando, então, vambora. E uma parada muito da hora que aconteceu, assim, no mundo, vou colocar 10, 5 anos pra cá, é que as posições que decidiam sobre comunicação, elas também mudaram, a cadeira mudou. Porque o que a gente tem? A gente tem grandes marcas que têm pessoas importantes, mas com pensamento de firma. A gente tinha isso no modelo das grandes empresas. E ainda tem hoje, você vê grandes marcas. Agora, a gente tem outros exemplos disruptivos, por exemplo, a CIMED. Né? A introdução do Toguro à vida prática do Adib, como CEO da CIMED, todo aquele compilado de conteúdos que eles ainda estão fazendo, por exemplo, na Copa, é um exemplo muito bom disso que a gente está falando, assim. Você vê que se mede nas posições importantes, são pessoas que respiram o mundo, o contexto atual. Pessoas mais jovens, são pessoas mais novas que respiram o contexto do internetês, da linguagem da internet atual. Isso facilita demais, porque abre caminho para decisões como esse tipo de parcerias, né? E aí, se as empresas estão olhando para isso, né? Estão abrindo as portas para pessoas que já têm um pensamento atual de comunicação, são as disruptivas, as que estão muitas vezes colocando regras imbecis de lado para viver a audiência, porque, cara, se elas entendessem de maneira fácil a importância, o valor que é você ter audiência, todo contrato cara fica barato, né? Toda parceria cara fica barata quando a gente coloca na mesa o resultado de tudo aquilo que você vai alcançar, pegando Toguro, pegando influências e fazendo esse movimento digital que esses canais fazem, né? Então, se a gente pega lá o caminho, você que está assistindo a live, com certeza você já viu isso, né? Aí você vai Tecar, você vai a galera do automotivo. Então, o Tecar é um guarda-chuva, e aí sobre o conteúdo automotivo você tem várias frentes, né? Você tem a galera do Drift, você tem a galera veicular mesmo, você tem o dono da concessionária, você tem o XPTO, você tem bababá, você tem um cara que gosta de carro, mas carro de luxo, você tem cara que está analisando o mercado mesmo das concessionárias de luxo, então, você tem vários segmentos ali que está no guarda-chuva do Tecar. É o Tecar, quando respira, absorve, né? Quando participa de um conteúdo do Cariani, ele arrasta essa legião de segmentos, de subcategorias de pessoas que gostam de carros concessionários XPTO para ali absorver e respirar um pouco do conteúdo do Cariani, acabam se envolvendo e aí você tem uma massa homogênea, você une as massas ali do bolo, né? Sim, e, cara, você falou uma coisa aí, ontem eu vi um corte do Dileira, né? Esse programa novo que o Carioca tem na Jovem Pan, e eu fiquei pensando nisso que você falou agora, cara. Mano, se não fosse, esqueci o nome do que ele tem ali, né? Enfim, acho que é transtorno, né? Enfim, esqueci o nome certo. Síndrome de Tourette, né? Isso aí, cara, eu fico pensando assim, mano, sem diminuir o trabalho do cara, né? Porque, enfim, ele traz uma conscientização também por trás disso. Mas, cara, tem noção de que se não fosse isso, o que seria? Porque não tem, tipo assim, ele transformou, claro, beleza, tem uma coisa aí, o mérito dele, mas ele transformou isso no conteúdo dele. Então, o lance dificilmente daria uma visualização, por exemplo, levar ele para uma viagem como essa com o Cariani, se ele não começasse a xingar, se ele não começasse a falar besteira, se ele fosse um ser humano, assim, sem essas coisas, falando como nós estamos falando aqui, cara, a audiência dele ia cair muito, ou seja, isso também é uma coisa que é interessante, cara, tipo, quem seria ele sem isso também, sabe? A galera já enche o saco quando ele, por exemplo, aqui ó, um exemplo, eu acho que ele fica meio assim, como ele possivelmente agora, ele tá, né, de uns tempos pra cá, ele se controla com medicamentos, com
enfim, coisas, né, atividades que ele consiga fazer para controlar mais esse tique, né, esse transtorno. Mas, cara, você vê que em alguns momentos ele fica tão acuado, acho que por conta ali das personalidades que estão em volta, que ele é o cara que ativa o não quero atrapalhar aqui a gravação do coleguinha. Sim. E aí a galera acha ruim, a galera acha, mas o Direira, não sei o que. Pelo contrário, você vê que você tocou num ponto muito da hora, você vê que todo influencer é um avatar, né, de uma característica, de algo que chama muito a atenção. E aí você tem todas as subcategorias. Eu tava vendo ontem um vídeo do Mano Deivin. Olha, Mano Deivin. A galera que tá assistindo, que é do Dev, vai conhecer o cara, né? É um dos principais ali, comunicadores nesse nicho, principalmente no Geek, que tá começando agora o mundo da programação, é o Mano Deivin. O Mano Deivin sempre utilizou lá um aparato na cabeça que relembra aquele chapéu do Chaves. E aí é uma assinatura do Mano Deivin, que vai pra ilustração, que vai... Cara, é um avatar. Se você pega todo o Toguro, por que nós temos também influencers que tornaram influencers por imitar bem demais alguma personalidade? Porque, cara, a imitação é o exagero da personalidade. E esses avatares, o que eles mais têm é essa questão personificada de alguma coisa. Por exemplo, o Dileira do Toré, o Toguro das coisas dele. Enfim, você pega atitudes, né, ações, movimentos, o jeito de falar, e tudo isso é uma personificação ali que é muito valiosa no digital, né? Por que eu, Ezequias, por exemplo, você muitas vezes vai ter, eu vou falar por mim só, né? Eu tenho muita dificuldade ainda, a gente tá começando agora, a gente é bebezinho, né? Mas a gente tem dificuldade de vasculhar ali, ficar pensando demais sobre a audiência, com quem que eu quero falar, tal. Porque, erroneamente, a gente está deixando de lado tudo isso que a gente está falando. Tem características nossas que é o nosso avatar, que a gente não pode, mano. Pelo contrário, a gente precisa usar isso de maneira livre, né? De maneira, assim, exponencial. E é o que os caras fizeram. Você acha que o Dileira lá estava preocupado nas primeiras lives de controlar o tique? Pelo contrário, quando a galera vibrava com os tiques lá, e aí que ele falava assim, cara, é isso, eu vou fazer isso porque isso aqui é a diversão do rolê. E sempre foi, né? Aqui pra mim deu uma travada. Mas deve ser a conexão. Pra mim também travou aqui. Mas cara, isso é louco, né? Você vê. E eu acho que insulta a inteligência de muita gente, né? Tem muita gente que gosta de conteúdo, que produz um conteúdo mais. Que se coloca no conteúdo um pouco mais intelectual, não sei o quê. Essa galera fica indignada, né? Porque aí vai lá, exemplo, tá lendo um livro aqui e tal, e aí vai lá, se debruça sobre o assunto e vai, sei lá, o vídeo tem 1000 visualizações. Aí chega o Toguro e, sei lá, tá dando água pro gato dele beber na pia. Aí 1 milhão de visualizações. Mas eu acho que não é diminuir, não, o que for, mas o fato é, o cara, ele é constante naquilo que ele é. Né? E eu acho também que certos discursos, certas coisas meio que te afastam do teu público, né? Você quer informar ali o que você quer fazer, quando você começa a colocar... Claro, se você é um professor acadêmico, você quer falar sobre isso, né? Sobre matemática mais acadêmica, eu entendo, você vai ter que ser mais ali na linguagem que você usa. Mas o fato é, cara, eu acho que até as pessoas muito crânio, assim, que gostam de coisas muito técnicas, até elas gostam de uns confortos mentais. Total. Sabe? E, então, muitas vezes é isso. Tipo assim, é uma coisa que você não tem que ficar gastando muito neurônio, muita energia. Você só quer rir, né? Só quer se divertir. A pessoa não vai para um show de stand-up querendo uma aula de física quântica, né? Total. Ela vai para o show de stand-up para rir, para se divertir, enfim. Então, acho também que esses conteúdos entram meio nesse lugar. Tipo, a pessoa, ela tá querendo, assim, tá estressante no trabalho, na faculdade, no que for, ela quer desestressar. Aí ela coloca num vídeo como esse que você está transmitindo aí, mano, é rolê. É tipo, o cérebro vai longe e tal, enfim. Claro, não tô dizendo que todos os conteúdos têm que ser assim, mas eu acho que explica um pouco do porquê eles também dão certo. E óbvio, né, cara, eu tenho um vídeo que até lancei no Instagram recentemente, que é uma coisa que eu fico me lembrando de tempos em tempos, até para não me sabotar. Cara, esses caras fazem isso há muito tempo, cara. Muito tempo. E não tem como não colocar o tempo na equação. Tipo, nós mesmos, cara. A gente tá começando agora com essa coisa de live. Pô, será que não sei como é que vai estar daqui? Como é que vai estar o sistema de lives daqui a uns anos? Mas, cara, daqui a 5 anos, se a gente mantiver constância, a gente pode não ser estourado como esses caras, não que seja o objetivo. Mas o fato é que alguns frutos a gente já vai ter colhido. E 5 anos, total, cara. Falar desses caras é pouco, né? A maioria deles está 10, 15 fazendo isso. Pô, ele vem da televisão. Ele migrou pro YouTube, talvez ele tenha por aí de YouTube uns 10 anos, mas de televisão tem muito mais que isso. Total, a soma nunca é zero, né, Jimmy? Igual a gente, assim, cara, não colhemos nada disso, cara.
a mera prática já não é soma zero. O que a gente está fazendo aqui? Praticando, pô. Esse é o primeiro. A gente Exatamente. está falando pela primeira vez aqui numa transmissão. A gente está Sim, bodegando conteúdo e pronto, e teleprompter? Não. Tá sim, respirando vivo aqui, né? E é isso, sim. cara. Não é um jogo de soma zero. Não, isso é uma prática. A própria Uhum, comunicação, a própria oratória, o próprio dinamismo de que as pessoas estão perdendo também, né? Essa facilidade sim. de, cara, buscar contexto, parênteses e trazer para conversas gerais. A galera tá perdendo isso, porque quando você parou com alguém aí na sua casa, tal, com um amigo, e falou, cara, vamos devanear aqui sozinhos para ver o que sai, né? Uhum. Sim, sim. Eu acho que cada vez mais, cara, vai ter essa temática. Agora, tipo assim, a diferença, isso é uma coisa que eu acho que no futuro a gente pode ter, e é legal pra caramba, se a gente conseguir, vamos conseguir isso também. Tem uma diferença do que eles estão fazendo com o que a gente faz, cara. É o seguinte, eles também estão conversando, e também muito mais aleatório que a gente. Só que Uhum. essa questão de estar acontecendo alguma coisa, eu acho que é uma confusão mental legal. Por exemplo, eles estão fazendo isso que a gente está Hum, fazendo agora, mas eles não estão sentados em uma cadeira na sua casa, eles estão andando. total. É aquele papo numa trilha, é aquele papo arrumando um carro, tá acontecendo alguma coisa, né? E eu acho que o cérebro também gosta disso, né? De tipo, não é só o assunto pelo assunto. Cara, Tipo, lembra? Acho que ontem a gente estava falando sobre isso, da caverna, né? De sim, tudo nos arrasta, até a vida profissional. A gente se acostumou a trabalhar em casa, então tudo nos arrasta ao conformismo, à sim. segurança, ao conforto de ficar em casa 24 horas, num quarto fechado. Cara, olha a Hum, quantidade de pessoas que estão hoje vivendo isso e que vão perder essa questão social de ver a vida acontecendo. Porque se o uhum, cara gosta de futebol, o cara tá isolado, ou ele tá com amigos, enfim, mas ele tá assistindo futebol. Ele tá se entretendo, enfim. Só que ele está meramente consumindo ali de maneira passiva. Ele não tá sim, vendo a vida acontecendo. E a riqueza desses conteúdos é que, cara, o cara tá lá na Amazônia, pisando no lago, saindo do barco, exato, ele escorregou na madeira. Eu vi ali que o cara conversou com um de tal, ele participou de um ritual, ele fez isso e aquilo. É a vida acontecendo que eu não tenho acesso estando aqui no meu quarto, né? exato. Essa essência que é a riqueza da parada que, como nós já falamos, queremos ali também Aham. começar lives, até deixar aqui, né, para os bons ventos nos escutar, que a gente quer também iniciar lives em lugares Sim, fantásticos sim, ou até sim. nos lugares comuns, né? Inclusive, se alguma empresa quiser nos patrocinar aí com Starlink, fica, Total. fica à vontade. Mas aí vai chegar lá também. Chega lá, Enfim, pô. tá junto. Jimmy, você falou ali sobre o seu Insta, tô deixando aqui também no chat, a galera quiser seguir lá, pessoal. Esse é o Insta Boa, valeu, valeu. do Jimmy. E coloca o seu também, porque Vou inclusive colocar esse na mão canal aqui, aqui. ó, Fala Zec, está sendo reestruturado. Ele vai estar também em outra plataforma que a gente não vai divulgar o nome para não ter bloqueios, mas vocês sabem que começa com Y, Né? vai dar também. Mas é isso, eu acho que foi um bom teste para começar, né? Vamos almoçar também, que é bom. Seguir aqui, porque a galera não sabe, mas quem for assistir depois e tudo mais, está gravando isso aqui meio que não achou um espaço ali no trabalho para fazer e tal, a gente queria fazer, não queria sabotar, mas foi um ótimo teste, e por mim, temos que voltar aqui, não, esse lance de uma vez por semana não precisa, até porque a gente conversa muito, né, nos bastidores ali, começar a expor um pouco mais essas conversas. Mas eu curti o formato, a plataforma, vamos ver, né? A gente vai aprendendo a lidar bem com ela. E Sim. quem assistiu ao vivo, obrigado pelo incentivo, né? E quem vai assistir depois vai interagindo e coloca nos comentários coisas que a gente pode falar, coisas que, enfim, sugestões, talvez você produza conteúdo também e possa nos ajudar nesse nosso crescimento. Mas é isso, no final das contas, é um pouco da aleatoriedade da nossa mente. Isso aí, aprendizados ali nunca é soma zero, né? Você que viu até agora, inclusive, cara, se inscreve no canal ali, ó. Vai que de surpresa ali, de repente, a gente abre uma live falando de uma coisa bem, bem louca ali do nada e aí você já é notificado. Então, cara, não esquece de seguir aqui a conta. A gente tá formulando ainda, né? Eu criei, assim, a gente fez assim, você tá assistindo, tá? Ó, eu criei a conta, a gente iniciou a É transmissão. isso. Não tem É isso. descrição, não tem. A gente nem configurou a bodega, eu não sei nem como configurar. Eu configurei no OBS, transmiti lá do que com a conta que foi criada no instante em que a gente clicou em gravar. Então, Sim, cara, não sim. se pegue nisso. Então, uma coisa eu vou te garantir, que a gente vai devanear muito com coisas muito top, muito ricas aqui para vocês que estão assistindo, e a gente vai transmitir um pouquinho do que a gente respira no dia a dia. A gente quer trazer também conteúdos que a gente está consumindo em tempo real e trazer para você também abordagens do nosso universo. E em Uhum. fragmentos a gente vai liberando aqui. Não é não, É Dimira? isso.
É isso. Vambora. Então, inclusive eu vou criar minha conta aqui na Kik para seguir o Falazé que nem eu tenho. Foi tudo de surpresa aqui. Mas é legal também. É legal porque, cara, estamos fazendo e faça também. Você, e a gente falou muito de tecnologia aqui. Cara, produção de conteúdo é uma coisa que, independente da profissão, cara, eu acho que não é mais negociável. Você Total. precisa, de alguma forma, se acostumar, porque vai te ajudar em outras coisas, cara. Pode te ajudar em uma apresentação do trabalho, você falar melhor, a você falar melhor com o cliente, com a equipe. Então, você estar se comunicando também não é só sobre você ficar famoso. Você vai desenvolvendo uma habilidade, né? De comunicação, de montar frases, de se explicar melhor. Então, no final das contas, você sai ganhando de todas as formas. É isso aí. Só um abraço, viu? Obrigado por você que assistiu. Cara, amei demais ver os númerozinhos, embora pequenos ali, mas são muito especiais para nós, viu? Amei de Com paixão mesmo. certeza. Um abraço, até o próximo vídeo, até a próxima live. Com Falou, Deus. falou. Em pé.